Olá! Iniciando uma nova sequência de vídeos, eu agora quero falar sobre livros que me ajudaram a evoluir meu discurso, minha conversa e minha carreira. O primeiro livro que eu gostaria de falar essa semana é sobre Conversas Cruciais. Esse livro aqui. Isso. Esse livro ele começa os dois primeiros capítulos dele é um pouco mais lento, ele começa com uma cadência um pouco mais lenta, eu achei bastante arrastado os dois ou três primeiros capítulos dele. Ele se vende bastante nos primeiros dois ou três capítulos, mas depois ele embala e eu sem exagero posso dizer que ele mudou minha vida, porque ele mudou a forma com que eu converso. Ele mudou a forma com que eu entro numa conversa, ele mudou o como eu enxergo uma conversa e ele mudou o meu jeito de envolver as pessoas naquilo que eu estou falando. A primeira coisa é que a gente tem que ser honesto. E ser honesto parece, eu sou honesto. Não é bem assim. A gente quando age com emoção, a gente quando age com coração, a gente tende a defender os nossos argumentos, as nossas ideias, com uma paixão às vezes exagerada. E essa paixão, ela está no caminho, ela atrapalha uma conversa saudável. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa observar, é observar o ambiente. É observar a nossa volta e ver como que as pessoas que estão conversando conosco estão reagindo àquilo que nós estamos falando. Hoje a gente está vivendo numa cultura onde as pessoas se preocupam mais em falar do que ouvir. Começa por aí. A gente precisa aprender a ouvir, mas também a falar de forma que os outros se interessem a ouvir. Quando a gente começa uma conversa, a gente tem que sempre observar se as pessoas nesse diálogo estão se sentindo seguras, se elas estão se sentindo livres para argumentar. Monólogos como esse que eu estou fazendo aqui agora não são saudáveis para o diálogo, porque eles evitam que as outras pessoas falem. Você não constrói um conhecimento falando sozinho. Então, o primeiro passo para te ajudar numa conversa saudável, para te ajudar a melhorar o seu diálogo diante de conversas cruciais, é garantir a segurança de quem está conversando. E quando eu digo segurança, não é questão de segurança física, de bater, de violência. Não. É garantir que as pessoas tenham espaço para falar, mas não só o espaço, elas tenham a sua atenção individida e honesta. O próximo passo é entender aquilo que está sendo dito. Hoje é muito comum a gente confundir história e fato. Olha, eu vejo uma situação, eu crio uma assunção e eu discuto sobre essa assunção. Eu vou dar um exemplo banal. É o marido que chega todo dia sempre no mesmo horário em casa e de repente num dia ele chega às 3 da manhã. A mulher acorda e já sai brigando. Não, que você foi pro bar. Olha, o fato, a história é um marido que nunca atrasa, chegou atrasado. A história é ele me traiu. Percebem a diferença entre aquilo que de fato eu sei para aquilo que eu assumi, para aquilo que eu acho? Então, um dos primeiros passos para um diálogo seguro e saudável é você diferenciar aquilo que os fatos mostram e aquilo que a sua cabeça constrói. A gente, como brasileiro, a gente tende, como latino, até a gente tende a agir com muita paixão em cima das coisas e a gente mistura aquilo que realmente aconteceu com aquilo que a gente acha que aconteceu. Para isso, existem alguns recursos mnemônicos no livro para você entender, para você conseguir diluir, para você conseguir derivar história e fato. Para isso você precisa esclarecer os fatos, botar em miúdos aquilo que realmente aconteceu e quais as pistas que você está seguindo para criar a sua história.
Um ponto importantíssimo é você, no diálogo, manter a segurança e deixar a outra pessoa falar para que você possa juntar mais fatos daqueles que você tem. Ora, se o marido chegou em casa às 3 da manhã, por que você chegou aqui? O que aconteceu? O marido fala, olha, lembra que o carro estava com problema na correia, eu falei com você, então o carro parou por causa do... Ora, agora eu tenho mais fatos para diferenciar a minha história. A partir de agora, a história já mudou de lado. Pode ter sido um problema mecânico. O livro trata muito bem desses passos. E aí, mais pra frente, eu não vou aqui ler o livro para vocês, eu tô dando um resumo. E eu tô. Também, olha, é importante, eu vou fazer um parênteses aqui, um disclaimer. Eu não tô recebendo para fazer propaganda desse livro. Os meus vídeos não são monetizados. Eu estou simplesmente falando de algo que realmente mudou minha vida. Uma das partes importantes do livro é a questão de você mover para você. Você está lendo o livro, você está absorvendo todo esse conhecimento, mas não adianta nada você não se mover, você não botar em ação. E acredite, não é fácil. As teorias aplicadas nesse livro, elas muitas das vezes elas vão contra o nosso orgulho, contra o nosso âmago, nossos ímpetos. Então, é um processo de reeducação, de reaprender a conversar, de reaprender a construir esse pool de conhecimento que é uma conversa. Afinal de contas, quando 3, 4, 5, 6 pessoas conversam, você tem 3, 4, 5 histórias diferentes e fatos diferentes que vão construir uma história muito mais real, muito mais palpável e concreta do que aquela que a gente cria sozinho. Bem, eu já falei, até passei um pouquinho do tempo. Conversas cruciais. Aqui, gente, eu sou péssimo nisso. Aqui tem na Amazon, é um livraço, é uma ótima pedida, vai melhorar seu discurso. Ok? O próximo livro que eu vou falar é sobre Extreme Ownership. Ele é um livro que tem uma pegadinha especial, que ele é feito pelos CEOs americanos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Te vejo lá.